É quente aqui, eu espero que não esfrie até eu terminar. Tem micro-ondas aí, não? Ok. Mas não pode botar um café com um copo de plástico, não. Eita, então vou beber logo, né? Tem que ser com... Irmãos, hoje, agora na EBD, eu vou tentar trabalhar com vocês um tema que eu tenho trabalhado há algum tempo no seminário. Obviamente está associado ao nosso tema central, que é a inimizade, mas é como nos salmos como um todo, nos salmos, nos 150 salmos, as nações que são inimigas do povo de Deus, elas são conquistadas. Como é que a inimizade das nações a inimizade é resolvida, não é? Obviamente o Evangelho, a gente já sabe, ouviu um pouco, é a mesma coisa do que está acontecendo no texto que a gente pregou anteriormente, mas no Salmo tem uma riqueza, porque ali há uma linguagem muito apropriada no decorrer do Salmo, que ajuda a gente a entender esse processo de reconciliação das nações com Deus. Então eu queria primeiro que nós abríssemos o Salmo de número 2, né? O Salmo 1 e 2, mas não vamos ler o 2 apenas, por favor. O Salmo de número 2. E nesse Salmo você vai encontrar algumas declarações que são bem intrigantes. Por exemplo, vamos lá a partir do verso 1. Porque se enfurece os gentios, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os nossos laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando você olha para esse texto do Salmo 2, alguns pontos nos chamam a atenção, né? Primeiro, alguns temas que vão sendo desenvolvidos aqui. Eu diria que são, na realidade, 5 temas, né? Primeiro, você vai ver o tema do conflito entre a nação e o ungido do Senhor. Então os reis se amotinam contra o ungido. Há um conflito muito grande aqui entre eles e aquele que é descrito como o filho, o rei do Senhor, ou ungido do Senhor, e que no mesmo texto diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele declara literalmente que esse ungido é o próprio filho do Deus Altíssimo, né? Agora, quando você chega no final do versículo, no final do Salmo, você vai encontrar a seguinte declaração, veja, que diz assim: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Veja, há uma declaração de que ele se une contra o ungido do Senhor, se levanta contra ele, e ao mesmo tempo uma declaração do que eles precisam fazer para não serem destruídos. Ele declara quem é o filho, o ungido do Senhor, aquele que é eternamente filho do Deus Altíssimo, e depois diz: agora a solução está aqui. Se você beijar o filho, você não vai perecer no caminho. Então, uma declaração importante: você tem o conflito estabelecido, os reis da terra se unem contra o ungido do Senhor. Você tem o tema do Monte Sião, onde é o lugar, é no Monte Sião que o rei está. Você tem a declaração de que o Senhor tem ungido dele, que é aquele que é o rei,
Então ele constituiu o rei, o ungido do Senhor sobre esse monte, e ele vai governar, né? E você vai ter o tema da reconciliação, quando ele diz que esses poderiam ser reconciliados com ele, e que haveria então a redenção, né? Há esse elemento aqui, como ele vai sendo descrito no texto, irmãos, é importante porque Davi aqui é escolhido como rei, não é? Como rei. Sião é escolhido como lugar. As nações atacam o rei em Jerusalém, tá certo? As nações são destruídas e o convite das nações para arrependimento. Eu tenho aqui tudo isso no único salmo. A impressão que nós temos é que o Salmo, do que o Antigo Testamento, ele lida com as nações de maneira que elas são destruídas por Deus. Mas como é que essa destruição se dá? Como é que o inimigo é destruído, né? E um dos aspectos da destruição é quando eles se rendem àquele rei, lançam no chão as suas armas e se submetem ao governo dele, certo? Então, essa é uma maneira de você destruir o inimigo. É quando ele se rende àquele soberano e ele então é tratado ali como pertencendo ao povo. A linguagem bíblica é exatamente essa. Esse tema vai percorrer, não é todo o texto que nós estamos lendo, mas todo o salmo. Eu queria apenas fazer isso no Salmo 3, depois a gente vai saltar mais salmos para ver esse tema percorrendo em todo ele. Veja só, Salmo de número 3, preste atenção, irmãos. Eu tenho, primeiro, Deus escolhe Davi como rei. Verso 3 do Salmo 3, verso 3 diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Lembre-se que a cabeça exaltada é exatamente a ideia da unção do rei. Então ele está dizendo: tu exaltas a minha cabeça. A figura do rei, como no Salmo 2, é também estabelecida. Segunda coisa, os inimigos vão atacar. Verso 1 e 2, veja lá: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, não há salvação para ele. Outro tema interessante está no verso 4, que o Monte Sião é o lugar que Deus escolheu, veja lá, assim como no Salmo 2, com a minha voz clamo ao Senhor, né? Desculpa, eu acho que é o verso 4 mesmo. Isso mesmo. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Então, de novo, o Monte Sião é um lugar importante também no mesmo salmo. O outro tema, né, é como é que os inimigos vão ser destruídos, né? Veja o verso 7, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O que não tem aqui no Salmo 3 é a ideia de que ele convida os inimigos a se submeterem ao rei. Não é mencionado aqui. O único ponto de tudo aquilo que a gente vê no Salmo 2, que não é mencionado no 3, é o convite para arrependimento, né? O que é interessante é porque, se você olhar o título do Salmo 3, está aqui no título, diz assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, né? Esse é um ponto interessante porque o inimigo aqui é interno, está se referindo ao próprio filho dele, próprio filho que está se opondo ao reinado dele, Absalão, que é o que está escrito aqui no texto. Então, o conflito entre o justo Davi e os inimigos que são ímpios se manifesta todo o salmo. O justo Davi contra os inimigos. Aí você lembra do detalhe: o Salmo 1, ele não fala de nações, ele fala do justo e do ímpio. Bem-aventurado o justo, bem-aventurado, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Aí ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto no tempo determinado, folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Aí ele diz: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Aí no final, no verso 6, ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu tenho ali claramente justo e ímpio. Então, a grande diferença das nações, irmão, não é necessariamente a nação em si,
mas ser justo ou ser ímpio. E o Salmo 1 é um salmo que trata sobre a lei, e o Salmo 2 que trata sobre o Messias, o ungido de Deus. Isso é a unidade do saltério. No Salmo de número 18, você vai encontrar um salmo totalmente messiânico. E o Salmo 19 fala sobre a lei. Então eu tenho Messias e lei. Eu tenho inicialmente lei e Messias, Salmo 1 e 2. Aí no último livro dos Salmos, que é o livro 5, o Salmo 118 é messiânico de cima a baixo, e o 119 ele fala da lei de cima a baixo. Então eu tenho numa coluna, como se fosse uma casa que tem um fundamento. Todo o saltério ele é montado nessa base, a lei e o ungido do Senhor, o Messias. Está no primeiro livro do Salmo, que vai do 3 até o 41, 42, e eu tenho o último livro do Salmo, certo? Que vai do 107 até o 150. Eu tenho toda essa estrutura. O 119 ele é aquele último bloco. Então eu tenho aqui numa casa inteira, eu tenho esse bloco, no início e no fim, duas colunas que seguram todo o saltério, lei e Messias. Quem é o povo de Deus? É o povo justo. Quem é o povo que não é de Deus, segundo a Bíblia? É o ímpio. E como é que vive? A descrição das nações são aqueles que não querem submeter à lei de Deus, e não se submetem ao ungido, ao Messias, que rege o mundo segundo a lei de Deus, segundo o padrão da lei de Deus. Os inimigos, para serem salvos, precisam então se submeter a esse rei, né? A esse rei. Vamos aqui no Salmo de número 7, rapidamente, vamos virar para poder entender um pouquinho mais. Salmo 7, versículo 6, diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Agora veja no verso 8 ainda: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a retidão que há em mim. Veja que oração interessante. Ele ora para que o povo se mantenha de pé diante do tribunal, né? Ele convoca as pessoas para que se mantenham de pé. Como é que eu posso ficar de pé no tribunal? Porque eu faço aquilo que é reto, enquanto eles não praticam o que é reto. Eles vão ser destruídos porque não praticam aquilo que é reto, não andam segundo a lei de Deus. Ele diz assim: eu sou justo, Senhor. Veja no verso 8 ele diz: julga-me segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Veja o 9: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, exerça julgamento sobre toda a terra, né? Sobre toda a terra. Preste atenção como termina o Salmo de número 7. Veja como termina no Salmo de número 7, irmão. Diz assim, né? Eu, porém, renderei graça ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu vou render graça segundo a justiça dele. O justo é esse que é chamado povo de Deus. Agora, veja como começa o Salmo de número 9, que provavelmente é a melhor interpretação do Salmo 7. Ele diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, né? Todas as tuas maravilhas. E aí ele diz assim, desculpa, é do 3 ao 8, mas eu vou ler aqui do 1 ao 8. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, e eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. Perceba, o direito, a justiça dele é ele quem sustenta, é o próprio Deus. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória pereceu. Aí o 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão, como diz o final do verso 8.
Veja aqui como é evidente aqui, irmãos. O sucesso presente, não é, de Davi, ele é resultado do julgamento celestial em favor dele. Então, você sabe por que nosso sucesso, o trono de Davi vai ser sucesso? Porque Deus julgou favorável a causa dele. Foi justo ali, verso 3 e 4. Então, da perspectiva do autor dos Salmos, irmãos, não é, existe um elemento interessante. Lembra que o Salmo 2, ele afirma, não é, que as nações serão destruídas, serão esmagadas, e aqui reafirmar de novo. Mas como essas nações serão destruídas? Com que base? Não porque, não porque era simplesmente inimigo de Davi, era porque eles eram ímpios. No verso 3, veja lá, ele diz assim, no capítulo 9: pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, eles serão destruídos. Eles são ímpios porque eles estão associados às nações. Veja o verso 5: repreende as nações, destrói o ímpio. Veja, no 3 ele fala: os meus inimigos, quem são? São as nações. Quem são as nações? São os ímpios. Ele conecta todos os pontos. Esses que são contra mim são os meus inimigos, que são as nações, que são os ímpios. É o que está no Salmo 1. Esse se opõe a mim. É por causa disso que o Senhor julga contra eles. Acontece que no início, Davi não vai fazer menção de como as nações vão escapar do julgamento, a não ser o Salmo 2. Aqui, é claro, não há menção de que eles vão escapar do julgamento. Mas, à luz do Salmo 2, verso 11, nós não podemos ter tirado da nossa mente que Deus, ao falar da destruição dos ímpios, não está falando também da possibilidade da conversão deles. Porque o Salmo 2 fala da destruição dos ímpios, que são aqueles que não submetem ao rei, e eles poderiam ser salvos. Podemos então ir um pouco adiante, o Salmo 18, vamos lá, a gente vai poder caminhar no Salmo 18 e perceber como isso acontece. Lá na frente isso ficando mais claro. Salmo do número 18, verso 40, diz assim, depois 43 a 49. 40 diz assim, o Salmo 18: também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Lembra, irmão, o Salmo 18 é um salmo messiânico. Aqui é Cristo, Então 40: também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Agora veja o 43 ao 49, ele diz: das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Veja que coisa interessante. Veja, no 40, puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Agora ele diz no 43: das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Lembra lá que esse Messias no Salmo 2 diz assim: dá-me as nações por herança, pede-me, eu te darei as nações por herança. E aqui quando o Senhor dá, ele está dizendo como se o Senhor tivesse cumprido aquilo que foi dito. Aí continue comigo, 47: o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Agora veja 50: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre.
algumas nações vão sobreviver a esse conflito. Como eles vão sobreviver? No verso 49, no verso que a gente leu, eles vão servir a ele. Eles foram destruídos, eles vão me servir. As nações mal ouviram falar e se submeteram a mim. Você lembra por que Jonas tinha dificuldade de falar a Nínive? Quando eles se converteram com uma palavra que ele deu de destruição, ele disse: eu sabia, Senhor, porque tu és misericordioso, compassivo, longânimo, que te arrepende do mal. É por isso que eu não queria falar, porque eu sabia que os nossos inimigos iam te servir. Está posto na própria revelação. O Senhor ia destruir essa inimizade. Os inimigos iriam se submeter a ele e servi-lo. Ia servir. No mesmo Salmo 18, se você voltar um pouquinho nele, no 25 e 27, verso 25 e 27, veja comigo, por favor. Salmo 18, 25 e 27, ele diz assim: para com o benigno, benigno te mostras, com íntegro também íntegro. 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Como é que pode entender isso, irmãos? O povo que ouve e se submete a mim. E é por isso que no verso 50 termina dizendo: grande salvação o Senhor trouxe. Veja, ele quem dá grande vitória ao seu rei. Como é que ele faz isso, irmãos? E usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. A posteridade de Davi, irmãos, aqui ela excede a própria nação de Israel, porque os gentios vão servi-lo e vão se submeter ao governo dele. Eles vão ser destruídos e vão se submeter ao reino dele. A linguagem utilizada por ele é rica, porque no Salmo 18, o cântico do Messias é um cântico de ações de graça. O rei aqui, irmãos, ele é esperado no futuro como modelo de justiça. Deus vai salvá-lo. Vai salvar quem? O rei. O Senhor me salvou, o Senhor me livrou. O primeiro a ser salvo é o rei. E o que vai acontecer? Deus vai salvá-lo e fazer com que todas as nações venham servi-lo. O que Deus faz com ele é o que fará com que as nações se voltem a ele. Essa imagem é muito impressionante no Salmo 18, porque a teofania de Deus, como aparece em vários lugares na Escritura, ela vai aparecer de novo no lugar do Messias. Todas as nações vão reconhecer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Não é à toa que no final do livro, no capítulo 2 de Filipenses, quando descreve a obediência de Cristo, e ele foi obediente até a morte e foi assunto aos céus e está sentado à mão direita, e diz lá: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso ele está falando do fim, mas agora veja que a linguagem, por exemplo, joanina, é muito clara em João. Ele usa essa palavra elevado, esse verbo elevar ou suspender mesmo, mas a palavra elevar é mais comum em João. Esse verbo ele tem significado duplo em João, porque elevar por exemplo, ele foi levantado no madeiro. Esse verbo levantar é usado tanto para a morte quanto para a ressurreição. Em outras palavras, ele foi levantado, e ele foi levantado, ele levantou da morte. A mesma linguagem, quando ele morreu, e aí ele diz assim: ele foi pendurado no madeiro, e todos aqueles que, porque ele morreu, foram salvos naquele momento. Que coisa interessante, ele diz que todos aqueles que esperavam por ele foram redimidos quando ele foi levantado no madeiro. Depois ele é levantado dentre os mortos. A ação dele torna com que a obra que Deus fez no rei seja o testemunho para as nações.
seja o testemunho para as nações, para que os inimigos se curvem diante desse rei. A esperança para a nação, e não tem salmo mais glorioso do que o Salmo 22 nesse sentido. Venha comigo e você vai ver. Só virar a página, Salmo 22. O que é que o Salmo 22 descreve? Descreve a palavra de Cristo na cruz. Veja lá: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, o Salmo 22 é uma descrição perfeita. Aqui é a morte de Cristo, o sacrifício dele, e o resultado disso a gente vai ver daqui a pouco. Depois o Salmo 23 é ele sendo conduzido até a presença do Pai, que aí o pastor, não é, que cuida dele e que leva ele até a casa do Pai. E depois o 24, ele adentrando na glória, quando diz assim: eleva os meus olhos, ele diz assim: levantai a porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor diz assim: eu tenho ele morrendo, eu tenho ele adentrando a casa e tenho ele adentrando a glória, no 24. E ali é impressionante, a imagem é como se todos se curvassem diante dele, e os inimigos todos foram destruídos ali. Aí ele chega com a morte, com o pecado e o mundo amarrados, e diz, e lança diante do Pai: estão todos destruídos. E ele é recebido em glória no céu. O rei conquistou os seus inimigos. Mas no 22, essa obra da redenção que está no 22, irmãos, é belíssima, porque quando termina a obra dele, o mundo é salvo. É só olhar o texto comigo, não é? Você vai perceber a riqueza. Verso 21 do Salmo de número 22 diz assim: salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. Veja, é aquele que está na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Salva-me dos meus inimigos. O primeiro a ser salvo é ele. E ele confia no Pai de tal maneira que ele diz: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Aí sabe por quê, irmão? Porque quando ele diz assim: creia, como é que eu vou crer? O filho creu, ele confiou no Pai. Você pode confiar também. Eu só tenho uma maneira de saber, porque ele não foi decepcionado. Aí ele lembra da linguagem do Antigo Testamento: nunca seremos envergonhados, porque o filho recebeu aquilo que ele disse que eu receberei. Ele recebeu. Fé. Quem creu mais do que o filho? Ele confiou no Pai até o fim. Tudo que está escrito a meu respeito eu farei. A ponto de chegar no dia da morte: Deus meu, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no que está escrito. O que está escrito a meu respeito é a verdade, e eu não vou vacilar. Salva-me das fauces do leão. Veja ainda o 24, ele diz assim: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Você sabe quando a gente ouve no Salmo: clame ao Senhor e ele te socorrerá. O filho, quando clamou, foi ouvido. Só uma coisa que o pai não pôde ouvi-lo, porque não haveria jeito, quando ele disse: se possível, aparta de mim. O Pai misericordioso ouve um filho obediente como Cristo, como nunca houve na terra. E ele diz: me livra disso. O Pai disse: não, porque senão aqueles a quem eu amei antes da fundação do mundo não terão seus pecados perdoados. E o Pai disse: então faça. O filho disse: então faça a tua vontade.
Ele me livrou dos meus inimigos, Ele me socorreu, me livrou da morte, me livrou do diabo, me livrou do mundo. Porque você vai encontrar nos evangelhos essa declaração, é Deus, o Pai, quem o ressuscitou, mas você vai ver falando que Ele ressuscitou a si mesmo, você vai ver falar, o Espírito o ressuscitou, a Trindade operou, o Pai. Isso aí, veja no verso 24, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro, no verso 24, né? Agora veja o 27 a 28, lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão quem, irmãos? Os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aí lembra da promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você lembra Paulo escrevendo aos Gálatas, ele se tornou maldição por nós no capítulo 3, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Aí aos gentios ele vai dizer, todas as nações da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Ainda no verso 28 ele diz, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, é Ele quem governa as nações. Eles vão se converter, o filho vai ser salvo, e quando ele for salvo, levantado, quando ele morrer na cruz e quando a obra dele for estabelecida e o Senhor redimi-lo dentre os mortos, as nações, você vai ver, irmãos, a glória. Deixa eu só fazer uma ponte, a glória do Evangelho é essa. Lembra da mulher cananeia que insistentemente quis que Cristo abençoasse, e Jesus dizia, não, eu vim para os filhos de Israel, para a casa de Israel, e ela então insiste com Cristo ali naquele embate, até o momento que Cristo falou, veja, quem come do chão é como o cachorro que come a comida que cai do chão. E aí, agora foi humilhação demais. Ela disse, não, Senhor, trata-me como um cachorro, deixa eu comer as migalhas que caem da mesa, porque os gentios comem da comida que era para Israel como migalha que cai da mesa, como Ruth, como Raabe, como os ninivitas. Mas quando Cristo morre, ressuscita dentre os mortos, e o Espírito vem sobre a igreja, então a mesa é servida, e aí ouve-se, ide por todo o mundo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês podem sentar-se à mesa agora e comam conosco. A mesa está posta. Vocês não comem mais o que cai da mesa. O Evangelho conquistará os seus inimigos, porque Cristo foi conquistado, a justiça dele foi estabelecida, ele foi salvo e salvará os que estão perdidos e todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos literalmente serão salvos. Podemos ainda um pouco mais adiante, irmãos, porque são muitas informações, sem dúvida alguma. Vamos para o Salmo 44 e 45, certo? O Salmo 44, ele é o primeiro salmo em que é atribuído aos filhos de Corá, né? É o primeiro salmo que é atribuído aos filhos de Corá. E eu tenho aqui no 44, especialmente nos versos 9 a 14, preste atenção na linguagem do Salmo 44, 9 a 14, por favor. Ele diz assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam.
põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. Salmo atribuído a filho de Corá, certo? Preste atenção no detalhe, irmãos. O Salmo insiste no seguinte: a destruição não pode, como diz o verso 17, só para ler rapidamente, 44:17, ele diz assim: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Eles estão dizendo, o que nós estamos sofrendo aqui não é por causa de um pecado que nós cometemos. Por que isso aconteceu? Aí no 23 diz, o Senhor dormiu? Veja o 23, o que eles vão dizer, né? No 44 ele diz assim, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor dormiu? Imagina que isso foi alguma coisa que permeou todo o tempo, a história de Israel. Nós fomos lançados para fora, fomos destruídos, e o Senhor não ouviu a nossa oração. Agora o Salmo 45, ele é completamente diferente. Ele é como se fosse uma implicação, que é o Salmo do casamento. O casamento entre o Senhor e o seu povo. Como aquele texto de Corinto que nós lemos, esse aqui, o Salmo 45, descreve literalmente uma festa, um cântico de casamento. Como é que isso acontece, irmãos? Veja o verso 2, por favor, do Salmo de número 45, diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre, nos teus lábios. Então, a graça é colocada nos teus lábios. Veja, irmãos, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça está nos teus lábios. Você sabe como é que os judeus, no Targum, interpretam esse verso? Ele diz assim, veja como eles traduzem esse texto no Targum: ó beleza, a tua beleza, ó Messias Rei, excede a de todos os filhos dos homens. O espírito da profecia foi derramado sobre os teus lábios. O espírito da profecia foi derramado sobre os teus lábios. Veja o verso 10 do Salmo 45, palavras do salmista. Verso 10: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Ó congregação de Israel, escuta o que diz os lábios que extravasam graça. Presta atenção no que ele está dizendo. Isso não tenha dúvida que essa passagem, irmãos, é descrita claramente a Cristo. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, não vamos ler, mas você pode depois anotar e ler. Hebreus 1, verso 8 e 9 é uma descrição direta à pessoa de Cristo, ele está descrevendo aqui. Enquanto o Salmo 44, irmãos, ele mostra a opressão de Israel pelos inimigos, o 45 ele olha adiante, a submissão ao Messias. As nações se submeterão a ele. Salmo 45, verso 5, preste atenção no que diz o texto: as tuas setas agudas penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O 44 diz, nós estamos sendo oprimidos pelos inimigos, e o 45 vai dizer, o rei vai fazer com que os inimigos caiam submissos aos seus pés. O verso 12 tem uma beleza tão impressionante, irmãos. Ele diz assim: a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. O 17: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Como isso vai acontecer? Israel será exaltado, isto é, lembre-se, o servo sofredor, o filho do Deus Altíssimo,
será humilhado e exaltado, e as nações serão conquistadas por ele. Aqueles inimigos se converterão. Os que não se converterem serão destruídos. Os que se converterem serão descritos como um casamento, no Salmo 45. Escuta que esse homem bonito tem para lhe dizer, essa expressão, a beleza dele tem para lhe dizer. Mas não há salmo que se compare a 87. Não há salmo que se compare a 87. O Salmo 87 fala agora da beleza dessa obra da redenção. E diz assim, irmãos, o Salmo 87 diz assim, preste atenção nos detalhes do texto. E diz assim, fundada por ele sobre os montes santos, mais do que as habitações todas de Jacó. Desculpa, pulei tanta letra aqui. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Agora o detalhe, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Aí eu penso a cidade de Deus aqui, Israel, o Monte Santo, Jerusalém, não é? Israel não, Judá, Jerusalém. Verso 3, gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eles sabem quem eu sou, Raabe e a Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. Nasceram onde? No monte do Senhor. Eles nasceram da igreja. Eles ouviram a mensagem da igreja. É de lá, crendo na mensagem que foi pregada aqui. Eles dizem de onde eles nasceram, qual foi o lugar que eles nasceram. Nasceram lá. Lá onde? No monte. Mas preste atenção ainda no detalhe. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, que povos? Os que vão se submetendo a Ele, os que se convertem a Ele. Ele vai registrando o nome dele. E como Ele vai registrar? Esse nasceu lá. Esse nasceu lá. Todos os cantores cantando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti, tudo vem de ti. Todos nascem submetendo-se à igreja do Antigo Testamento. Todos nascem da realidade do Antigo Testamento. Seja povo que for, eles se rendem ao Senhor e são registrados como quem nasceu lá. É por isso que a bênção dada a Abraão é nossa. Onde nascemos? Lá. Quem nos fez? O Deus que criou os céus e a terra. O pacto que Deus fez com Abraão é nosso, por Cristo. Tudo é nosso. Nada está fora desse princípio. Os inimigos serão descritos como tendo nascido em Jerusalém. A mesma descendência, a mesma promessa, a mesma bênção, a mesma salvação. O assunto se estende, não posso lidar com todo o saltério. Escolhi os principais textos, mas eu quero concluir lendo com vocês rapidamente os dois últimos. Salmo 148, não todo, certo? Não vamos conseguir fazê-lo, certo? Mas o 148 e o finalzinho do 150. Tem uma beleza rica aqui no Salmo 100, mas depois, em uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Mas no Salmo 148, irmãos, diz assim, versos 11 e 13 do 148, diz assim: Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade
acima da terra e do céu. Ele convoca reis da terra e todos os povos louvem o nome do Senhor. O Salmo 2 começa: os reis se amotinam contra o ungido, beijem o filho para que vocês não sejam destruídos. O filho vai conquistá-los, eles vão se render, e no final os reis da terra cantarão louvores ao único que é digno de louvor. E o Salmo 150, no último verso: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não pense que ele está falando da criação como um todo, não. Toda a criação vai se submeter a ele. Todo ser que respira, todos os povos da terra, toda a terra, rendam louvores ao Senhor. Todo ser deve louvar ao Senhor. Os inimigos serão conquistados, a inimizade será desfeita, e se saberá, porque o povo e os povos das nações se renderão em submissão ao ungido de Deus, fazendo o que a sua lei manda, submetendo ao domínio dele, à sua verdade e ao seu domínio em toda a terra. Certamente você saberá quando o inimigo se converte, quando ele ama fazer aquilo que o rei ordena na sua palavra. Esses são aqueles que foram conquistados pelo Senhor. Mas um aspecto de como num livro do Antigo, estruturado em todo o Salmo, todo o Saltério, você vai encontrar essa verdade sendo exposta, porque essa é uma verdade que não é apenas do Novo Testamento, não, a verdade do Antigo Testamento. Isso nós podemos perceber em qualquer lugar da Escritura que nós abrirmos. Essa mensagem de reconciliação vai ser pregada. Reconciliai-vos com o Senhor, submetei-vos ao Rei, amem, beijem o Filho antes que a ira do Pai se acenda, então vocês serão salvos. Venham a Ele e se rendam ao Senhor. Hoje à noite vamos encerrar esse tema, e eu vou falar de inimizade. Como é possível inimizade entre pessoas que estão caminhando juntas para o céu, e como nesse contexto nós vamos poder lidar com ela. Nós vamos falar entre o problema entre Abraão e Ló, Gênesis 13. Nós vamos nos voltar a esse texto e vamos conversar sobre ele, vamos ouvir, vamos pregar na realidade sobre esse texto hoje no culto da noite, se o Senhor permitir. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, vamos nos despedir. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez no Teu santo dia, ouvindo a Tua voz e aprendendo do Senhor. Dirige-nos, Senhor, de tal maneira para podermos, como servos do Senhor, conquistados pelo Senhor, tendo a inimizade vencida pelo Senhor, possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, submetendo-nos a Ti com toda a força do nosso ser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.